Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de número 12, de Educação Física para as turmas do 6º e 7º ano. Eu sou o professor Wallace Rodrigues e hoje vamos estar abordando o tema do basquetebol, algumas características, técnicas e táticas. Recordando um pouco, vamos lembrar que nós falamos de esporte na aula passada também, mas num esporte mais individual, né, que é o esporte do atletismo. Falamos algumas coisas sobre os aspectos físicos e técnicos e também sobre curiosidades e também a história do atletismo. Mas agora o tema de hoje é basquete. Bom, além do basquete, vamos abordar alguns partes, né, do basquete, como a história do basquete, principais técnicas e movimentos realizados, sistemas de pontuação, tempo de jogo, os melhores jogadores, alguns dos melhores jogadores da história, vamos citar alguns aqui também como curiosidade. Vamos falar sobre as capacidades físicas envolvidas no basquete, ao a gente fazer a atividade de basquete, e no final uma sugestão de atividade para vocês. Bom, começando obviamente com a história, como começou esse negócio de basquete. Foi lá nos Estados Unidos a criação do basquete. Foi por volta de 1890, quando um professor canadense de um clube fez eles estavam no inverno, e algumas atividades que eram praticadas no ar livre, como o beisebol e o futebol americano, estavam sendo difíceis de serem executadas por questão do tempo, né? Estava muito frio. Então ele pegou um salão dentro de um local e arrumou algumas cestas e pegou algumas bolas que eles utilizavam para fazer outras atividades e começou a desafiar os jogadores a tentar acertar essa bola. Com o tempo ele foi desenvolvendo algumas regras para isso e aí foi começando a surgir o basquete como a gente conhece ele hoje em dia. Bom, como eu disse, né, a ideia era ter um novo esporte, a criação de um esporte que pudesse ser jogado em um local fechado. Depois disso, com a mudança, a evolução das regras e da maneira de como jogar, começaram a ter os jogos oficiais de equipes, né? O primeiro jogo oficial foi praticamente uns 2 anos depois da criação do esporte, e com isso depois também a prática do basquete pelas mulheres, né? O basquete feminino também logo em seguida começou a ser praticado. No Brasil, o basquete chegou quase 5 anos depois da sua criação. Ele chegou através de um empresário americano que trouxe o jogo para cá, para também numa associação, né, um clube, onde ele conseguiu passar isso, e aí as pessoas foram aprendendo esse esporte, e ele foi se popularizando por ser um esporte que era fácil de ser jogado e poderia ser jogado em locais fechados. Então, o basquete foi um dos esportes que foi começando a ser tomado gosto pelos brasileiros. E assim foram surgindo entidades que foram organizando o basquete no Brasil, assim como no mundo também, e com isso eles começaram a proporcionar a criação de campeonatos, ligas e equipes, e assim difundindo cada vez mais o basquete. E até hoje o basquete é um dos esportes mais populares do nosso país. O basquete, ele precisa, para você praticar ele, você precisa dominar vários atributos, tá? E muitas habilidades técnicas e capacidades físicas. É um esporte muito intenso, que você precisa utilizar muito do seu condicionamento físico. Ele é um esporte muito rápido, de muita força para fazer os arremessos, os saltos e também de muita agilidade para se movimentar na hora de fazer a marcação e tentar recuperar a bola para a tua equipe. Como eu disse, algumas habilidades como correr, saltar, agachar, esquivar, entre outras, são muito utilizadas nesse esporte. Como eu repito, é um esporte muito intenso, tá?
E outras habilidades técnicas específicas do basquete, como por exemplo, driblar, equilibrar, passar a bola, arremessar, conduzir a bola, pois é um esporte em que em todo momento você deve estar batendo a bola, a bola nunca estará parada no jogo, ela está sempre em movimento, né? Então vamos falar agora um pouco sobre as estratégias táticas e os posicionamentos, porque assim como em outros esportes coletivos, como o futebol, por exemplo, não é uma bagunça, não é cada jogador para cada lado. Cada um tem uma posição da quadra que fica para poder atacar e defender. O armador. O armador é o considerado o cérebro da equipe. É aquele jogador que organiza, que ele planeja as jogadas da equipe. Enquanto os outros se movimentam, ele inicia a jogada com a bola e vai procurando o melhor jogador para fazer o passe e a bola sempre volta nele e assim ele vai trocando a bola de mãos até que chegue na possibilidade de alguém arremessar ela para a cesta. E é o primeiro a ir defender, ele é o primeiro que dá o combate de defesa. Então o armador é como se fosse o líder da equipe, né? O cérebro, a pessoa que comanda as ações. Também temos o ala armador, tá? Então como você vê, ele ala armador, quer dizer, ele também tem um pouco da armação das jogadas. Ele também planeja, ele também organiza essas jogadas, porém, ele ajuda, ele não é o primeiro armador, ele não é a pessoa que começa a jogada, mas ele está sempre próximo do armador para ajudá-lo, tá? E também ele faz passes mais longos e se infiltra, entra dentro da área com mais facilidade. Temos também o ala, que é aquele jogador que geralmente vai jogar mais nas laterais do campo, da quadra, né? E esse jogador, ele faz mais, geralmente é um jogador que faz mais pontos, ele entra mais próximo da cesta, mas ele volta para fora também para buscar a jogada, para se ficar livre de marcação, para receber essa bola. O ala pivô, tá? O ala pivô é um jogador que também joga pelos lados da quadra, mais no fundo da quadra, porém ele fica um pouco mais dentro do que o ala comum. Ele entra mais dentro da área, ajudando ali dentro da área, dando opções para passes curtos chegarem nele, para que ele faça arremessos mais próximos. E também para quando a bola espirrar batendo na tabela ou no aro, ele possa ter mais possibilidades de fazer os rebotes. E o pivô. O pivô é aquele jogador que, se eu fosse fazer uma comparação com o futebol, ele seria o centroavante. É aquela pessoa que fica ali no meio da área adversária, preparando as jogadas para que a bola chegue nele e ele mais próximo possa fazer mais pontos. Geralmente é um jogador mais alto, mais forte, para poder ficar ali e se desvencilhar da marcação com mais facilidade. Na parte da defesa, ele faz a parte contrária, ele é o último homem da defesa, aquele mais próximo da cesta defendendo ela. A pontuação. A pontuação é realizada através das cestas, né? Quando a bola entra dentro do aro, porém, tem pontos diferentes, valores de pontos diferentes. Quando você sofre alguns tipos de falta, você vai para uma linha que a gente chama linha de lance livre, certo? É como se fosse o pênalti do basquete. E aí você vai fazer um arremesso, às vezes às vezes dois, ou até três, dependendo do tipo de falta que foi feita. Porém, cada um desses arremessos de lance livre vale apenas um ponto. Um arremesso normal, de dentro da área, de dentro da parte da área, ele vale 2 pontos, certo? De qualquer parte de dentro da área, bem próximo da cesta, um pouquinho mais longe, certo? E aí nós temos o lance que tem mais pontuações, que é a cesta de 3 pontos, que é quando você faz de longa distância, de fora da linha da área. São cestas mais difíceis e que precisam de muito treinamento para serem acertadas. Temos aqui, para vocês terem uma noção, um desenho aqui da quadra, tá? Que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Aqui vocês verem, nessas partes aqui, ó, um lado de cá e aqui do outro lado de cá, essas duas são as áreas, tá?
Os arremessos que são feitos dentro da área são aqueles que valem 2 pontos. Quando houver as faltas, temos a linha de lance livre, como eu disse para vocês, que são os arremessos que valem 1 ponto. E para fora, mais longe da cesta, nós temos os arremessos de 3 pontos, que são aqueles de fora da área. Qual é o tempo de jogo? Aqui, para o mundo como um todo, para a regra mundial, os jogos têm 4 tempos, 4 períodos de 10 minutos. Diferente, por exemplo, de outros esportes que tem o primeiro e segundo tempo, aqui a gente tem 4 tempos. Eles são chamados de quarto. Primeiro e segundo quarto, depois terceiro e quarto quarto. Tá? Entre o primeiro e o segundo, nós temos um pequeno intervalo de 2 minutos. E depois, entre o terceiro e o quarto, entre o segundo e o terceiro, aí sim nós temos um tempo de descanso maior de 15 minutos. E depois, entre o terceiro e quarto, de novo mais 2 minutos. Certo? Vale ressaltar uma curiosidade aqui, que a NBA, que é a liga americana mais famosa de todo mundo, no basquete mais bem jogado, lá eles têm algumas regras diferentes, inclusive sobre o tempo. Tá? Mas a regra mundial que vale é essa aqui em relação ao tempo. Caso o jogo termine empatado em tempo normal, ocorrerá uma prorrogação de 5 minutos. E se continuar em empate, haverá outra prorrogação e assim por diante. Ou seja, no basquete não existe empate. Eles vão jogar até que saia um vencedor. Vamos aqui algumas fotos somente para ilustrar alguns grandes jogadores da história, tá? Temos aqui talvez o maior de todos, considerado por especialistas o maior. Michael Jordan, né? Muitos de vocês conhecem aí. Um jogador extremamente famoso, né? Considerado por muitos aí, apelidado às vezes aqui no Brasil de o Pelé do basquete. Tanto pela habilidade que ele tinha jogando basquete. Temos aqui Kobe Bryant. É um jogador que recentemente, infelizmente, faleceu em um acidente. Ficou muito famoso, mas também já era muito famoso pela sua habilidade jogando, né? Ele já estava aposentado. Agora, alguns em atividade. Temos esse jogador aqui, chamado Kevin Durant. É um ótimo jogador, já foi considerado o melhor do campeonato várias vezes e, atualmente, continua jogando. Assim como o considerado o melhor jogador do momento, LeBron James, tá? Muito famoso e, na atualidade, é considerado o melhor do mundo. E temos aqui para destacar Oscar Schmidt, aquele que é considerado, aqui no Brasil, o melhor jogador brasileiro de basquete de todos os tempos, né? Fez história com a seleção brasileira e pelas equipes que passou. Então, assim como as habilidades físicas são fundamentais, as capacidades também são essenciais. Aprendemos em outras aulas as 7 capacidades físicas. Vamos relembrar de novo um pouco? Então, nós temos a força muscular, potência muscular, flexibilidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, o equilíbrio e a velocidade. Bom, vamos relacionar elas com o basquete? Vamos lá. Velocidade, no momento de condução de bola, né? O momento que a gente se movimenta, a gente precisa da velocidade. Como eu disse, é um jogo muito rápido o basquete. A ida para o ataque e para a defesa é o tempo todo e ela é muito rápida. A força muscular, na hora de você fazer as disputas, né, de bola, na hora de você tentar defender, tentar bloquear alguém. A resistência cardiorrespiratória, como eu disse, um esporte muito intenso, onde você está o tempo inteiro correndo, se movimentando, tanto no ataque quanto na defesa. Todos os jogadores atacam, todos os jogadores defendem. Então, precisa de uma resistência cardiorrespiratória muito grande. A flexibilidade para usar técnicas como a enterrada ou o toco, que é o bloqueio, quando você bloqueia a outra pessoa, impede ela tentar fazer a cesta. A resistência muscular para manter o ritmo, né, e ali dinâmico, né, você tem que ter uma resistência muscular boa, senão você se cansa e não consegue. O equilíbrio na hora da impulsão, das jogadas aéreas, dos saltos para os arremessos. E a potência muscular na hora dos arremessos, da força dos arremessos, dos passes e também dos bloqueios. Vamos lá, uma sugestão de atividade.
Vamos explorar todos os fundamentos do basquete. Tenta pegar uma bola aí, se você tiver uma bola, não precisa ser de basquete. Arrume uma bola que quica, ou mesmo improvise uma aí na sua casa. Tenta ficar passando uma bola primeiro para a parede, toca de um lado, toca do outro, se movimenta, gira o corpo, para você treinar o fundamento do passe. Depois tente fazer uma marca específica, um balde, alguma coisa. E tente acertar essa bola lá. E driblar. Coloque alguns obstáculos na sua frente e tente sair driblando entre eles. Tenta fazer esses circuitos algumas vezes. E o importante com essa sugestão é lembrar da prática de atividades físicas. Lembrando que a prática coletiva está proibida por causa da pandemia, mas você pode fazer suas atividades físicas em casa, certo? Pessoal, vou terminando por aqui. Muito obrigado. Pratiquem atividade física, se cuidem. Em breve a gente estará junto. Até mais.